Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Capítulo 6, capítulo mais curto de Atos. E depois vem um capítulo mais longo. Talvez ele espere para um outro capítulo ainda. Capítulo 7. Atos 6 se divide em duas partes. Primeira parte, a instituição dos 7 diáconos. E a segunda parte introduz para nós a vida de Estevão. E depois a gente vê um pouco mais sobre Estevão no capítulo 7, com o famoso sermão de Estevão. Atos capítulo 6 diz: ora, naqueles dias, e essa palavra, naqueles dias, ela é uma transição que indica uma divisão no texto bíblico. Então, Lucas está fazendo uma subdivisão no texto. Então, de Atos 1 até o Atos 4, Atos 5 é a primeira divisão. De Atos 6 em diante já é uma segunda divisão que o próprio Lucas está fazendo. Multiplicando-se o número dos discípulos, isto é, então naqueles dias, enquanto aumentava o número dos discípulos, enquanto multiplicava, aumentava, crescia, enquanto chegavam mais discípulos, e aqui é a primeira ocorrência da palavra discípulos no livro de Atos. E essa palavra, ela aparece com maior frequência aqui no livro de Atos. Curiosidade, Paulo não utiliza a palavra discípulo, apesar de que ele fala sobre discipulado, ele fala bastante, mas sem usar a palavra discípulo. Já em Atos, essa palavra para discípulo, ela ocorre 28 vezes, dá em média 1 por capítulo, porque Atos tem 28 capítulos. Mas a primeira ocorrência é aqui. O que é um discípulo? Um discípulo é um aprendiz, um discípulo é um aluno, alguém está aprendendo. Mas diferentemente da relação aluno-professor em sala de aula, em que você entra na sala de aula, tem 40 mil interativos e catarrento lá pra você ensinar, e depois eles vão embora, ninguém sabe a sua vida, você não sabe a vida de ninguém. Não é sobre esse tipo de ensino. O discipulado bíblico cristão que Jesus ensinou é andar lado a lado, resumindo em poucas palavras. É observar como vive o outro e copiar as características que são semelhantes a Cristo. E durante esse processo ocorre ensino. O ensino ocorre não somente pelo aspecto bíblico, de ensinar a palavra de Deus, mas essa é a principal característica do discipulado: ensinar a pessoa como ser como Cristo. Mas o ensino também tange a diversas outras coisas e diversas outras áreas da vida. Tem uma frase muito boa, eu não me lembro agora o cara que falou, ele falou o seguinte: olha, se você não é discipulado por Cristo, ou por alguém que te discipula segundo Cristo, alguma coisa no mundo discipula você. Todo mundo é discipulado de algum jeito. Vou pegar um exemplo bem simples. Você começa a trabalhar em um novo emprego. Por exemplo, você começa a trabalhar no Peterson, Você começa a trabalhar... Com licença, graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu fazer a chamada. Tá, a Mavi passa um papel. Dá seu caderninho de novo. Passou o papel? Ela escreve um papelzinho e entrega, né, Mavi? Estou organizando a caderninha, porque com ela eu quero uma papel. Ah, tá. Já passou o papel? Tá terminando. Dia 30, se tiver as duas chamadas, você tem. Depois eu não estou de passar o aí tem lá com presença, né? Obrigada, desculpa. Por nada. Não, cara, não. Então, ou você começa a trabalhar, por exemplo, no Francisquinho, no Dini, no mercado, você vai ter muito contato com o seu patrão. Muito contato com ele, ainda mais com uma pessoa muito nova, e os discípulos todos eram jovens, que a melhor idade de aprender é quando você é realmente adolescente mesmo, até ele pegar 20 alguma coisa anos, a melhor parte, quando você está aprendendo sobre ele. As pessoas que estão próximas a você, elas vão ditar muito do seu estilo de vida, suas filosofias, e interferir nas suas escolhas, quer diretamente ou quer indiretamente. Então, eu estou dando só um simples exemplo para vocês verem que as pessoas mudam ao entrar em emprego assim normalmente, quando entram muito novas, porque elas sofrem algum tipo de influência, vão estar muito próximas, talvez mais perto, vão ver mais com o patrão, que vai trabalhar, sei lá, 6, 8 horas por dia, do que dos próprios pais, entende? E o discipulado, ele acontece de forma natural, ele acontece, quer seja bíblico ou não, mas ele acontece. Então o cara sabe jogar bola, joga bola muito bem, o cara já é uma relíquia,
E aí, por exemplo, o Soares na vida, você tá doido, esse cara é um dos melhores da história. Aí surge um Darwin Nunes, na seleção uruguaia, o Soares discipula o Darwin Nunes, começa a andar junto, o Darwin Nunes é muito novo, ele cola no Soares, aprender com o cara é mais experiente que eu, ele sabe mais que eu. E o Soares cola nele também para ensinar pela futura geração uruguaia, né? E o Uruguai não surge tanto, cara, assim, igual no Brasil, não tem como parar. E aí, beleza, então o discipulado acontece. E por que eu falo que ele influencia o seu jeito de viver, quer diretamente ou quer indiretamente? Ele influencia o seu jeito de viver diretamente pelas coisas que a pessoa fala, te ensina. Quando você vai pedir um conselho, normalmente você chega que é mais próximo de você. E ele vai te dar um conselho segundo aquilo que ele tem. Por isso, o discipulado tem que ser alguém bíblico, alguém que vai te aconselhar segundo as Escrituras. Na relação de discípulo-discipulador, você tem que aconselhar sempre segundo as Escrituras. Somos cristãos, sempre segundo a Bíblia. E indiretamente por observação. Muito do aprendizado no discipulado ocorre por observação. Temos conceitos muito errados hoje em dia sobre discipulado, que discipulado é o seguinte: discipulado eu marco pra vocês, ó, meninos, sábado, 4 da tarde vai ter discipulado na igreja, quem quiser vem. Aí vocês vêm, sentam aqui, ó, a Bíblia, e espera ele por 1 hora, isso é discipulado. Isso é ensino. A gente vai escrever dele todo mundo de manhã. E fica 1 hora aqui estudar a Bíblia. Então, discipulado tem ensino. Discipulado tem aconselhamento. Mas ensino e aconselhamento por si só não é discipulado. Discipulado também não é um programa da igreja. Que a igreja chama de discipulado, por exemplo, aquele período antes do batismo, em que ocorre, né, alguns falam discipulado, não é discipulado. Então, não é discipulado, aquele período que você aprende doutrinas básicas, né, antes de realmente se batizar, professar publicamente sua fé através do batismo, que alguns chamam erroneamente de discipulado. Então, o termo discipulado, às vezes, ele vem se perdendo seu valor. Só que hoje em dia, há muitos anos, aliás, não tanto assim, já vem uma corrente muito boa para resgatar o verdadeiro valor e o sentido da palavra discipulado. Vou falar, Uma coisa que chegaria mais perto de um discipulado, assim, na forma certa de falar, seria os eventos de acampamento em que a gente tenta, enquanto a gente está lá junto com os outros irmãos, aprendendo mais sobre a palavra, não seria? Mais perto de que é? Não inclui, porque o discipulado, ele tem que estar muito próximo da pessoa. Entendeu? Por exemplo, eu vejo a pessoa uma vez a cada 3 meses, por exemplo. Não quer dizer que só quando você vê a pessoa, a vinda da pessoa, você tem que estar realmente próximo. Porque o discípulo, o que é o discipulado? Primeira coisa, o discipulador tem que ter uma vida imitável. O discípulo olhar para você e falar: eu quero ser igual a esse cara. Porque eu vejo Cristo em você, eu vejo verdade em você, ele tem um bom caráter. Eu vejo Espírito Santo em você. Como você consegue vencer o pecado? Como? Eu não consigo, mas o cara consegue, ele é bom nisso. Por exemplo, quando você perdeu tão fácil, então, entendeu? Então eu começo a se espelhar em vocês. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo fala. Entendeu? Mas é para espelhar em você por causa de Cristo. Porque as pessoas fazem isso, de umas às outras, por outros motivos, entendeu? Mas no discipulado bíblico, não. O objetivo qual é esse? É discipular alguém, é gerar o caráter de Cristo naquela pessoa. Por isso que, antes de tudo, antes da pessoa ser um discípulo seu, ela tem que ser um discípulo de Cristo. Esse é o primeiro aspecto. Ela tem que estar submissa à vontade de Jesus. Senão, o discipulado vai ser em vão. Você vai passar muito tempo com a pessoa e não vai andar para frente, não vai progredir. E o discipulado é um método bíblico de ensino que o próprio Jesus deixou para a gente. É o melhor método de crescimento da igreja. Tanto que fala que crescia o número de discípulos. Jesus discipulou os outros 12 e está aí uma das diferenças e semelhanças do discipulado de Cristo, os apóstolos, e do nosso discipulado das pessoas hoje. A diferença, uma diferença: Cristo não tem nada a aprender com os apóstolos, nada. Já nós sempre teremos algo a aprender com aqueles que estão discipulando, sempre teremos. Isso é muito legal. E outra coisa, você não faz discípulo para você, você faz discípulo para Cristo. Está aí a grande diferença. Que ele está cheio de pessoas que fazem discípulos para eles. Você vê isso em partidos políticos, por exemplo, né, empresas. Mas nós, enquanto cristãos, não é assim. Fazemos discípulos para Cristo. A intenção é sempre gerar o caráter de Cristo na pessoa. Entendeu? Então, por isso que um evento ele não serve de base. Por mais que hoje em dia, com as redes sociais, isso fica mais fácil, né? Eu posso fazer ligação, conversar por mensagem com a pessoa, mas eu não estou vendo a pessoa sempre, eu não estou no dia a dia da pessoa, entendeu?
A pessoa não está vendo o meu dia a dia para espelhar alguma coisa em mim, não está vendo, ela não está vendo a correria, está vendo como que eu ajo na quinta-feira, ou a gente que se vê todo final de semana. Aí é outra coisa, todo final de semana é diferente. A gente tem sábado, tem domingo, mas... Então é isso, entendeu? De forma bem resumida, é isso. Então, o discipulado é algo muito importante, inclusive é um dos temas de uma revista DBD que vai chegar, é no ano que vem, se eu não me engano, é no meio do ano que vem. Eu tenho lá o ciclo, né, eu sei. Agora é Atos, depois é o Sermão do Monte, se eu não me engano é Romanos, vamos dizer assim. E aí depois vai ser sobre discipulado. Lá a gente vai ver melhor, tudo bem resumido para vocês, o que é o discipulado mesmo, na prática. Como que funciona o discipulado. E isso é algo que é extremamente importante, vem se perdendo. E antes de mais nada, já avisar também, quando a gente for estudar sobre discipulado, não saia empolgado por aí, né, falando, então vamos fazer igual Jesus, vai ser 12, não, vamos fazer 24, fazer em dobro, não é assim. O discipulado requer muito tempo. E eu digo a vocês hoje em dia, com a nossa época moderna, que é praticamente impossível, à exceção de pastores, que dedicam, missionários, dedicam inteiramente ao ministério, eu acho praticamente impossível alguém conseguir ter mais de 10 discípulos simultaneamente. Acho praticamente impossível. Porque requer muita dedicação, o discipulado. Você requer muito do seu tempo. E você tem que estar disposto, porque discipular não é um chamado, como chama pastoral. Não é isso. Discipular é mandamento de Deus. É ir de pregar e de fazer discípulos. Você prega e discipula, ensina, você não só prega. Aceite Jesus como Senhor e Salvador e aceitou? Beleza, vai embora, tchau. Keith Phillips, no livro A Formação do Discípulo, ele fala que você pregar sobre Cristo para alguém e depois deixar a pessoa lá é como deixar um recém-nascido abandonado. O cara acabou de nascer na fé e agora ele não sabe como caminhar. Beber é pecado? Fazer tatuagem é pecado? Dentre outras coisas, outras dúvidas maiores, desde essas mais simples começam nisso, outras maiores que surgem depois também. Então requer isso, porque o ensino faz parte do discipulado. E também como ter uma conduta. Fala, pera, ixi, ó, o Vitão xinga, né, mano? Repare isso. Pô, eu realmente tô errado, ele não pode xingar mesmo, não. Na Bíblia fala sobre isso, né? Tem que controlar a língua, não pode falar e tal, não. Verdade. Não, como o Vitão faz para não xingar, será, hein? Observar, cara, muito é por observação. Observação e ensino direto. Então é necessário contato, tá no dia a dia. Entendeu? Sem contato é complicado discipulado. Apesar de que tem pensadores que vão discordar de mim. Vamos falar aqui. O seu tão discipulado é a dele. Enfim, eu discordo. Por mais que a rede social facilita muito, sem nenhum tipo de convívio assim, rotineiro, ficar meses sem se ver, eu acho pouco provável. Você pode passar suas ideias, né? Por exemplo, se você acompanha muito uma pessoa no YouTube, você acaba aprendendo muito com ele. Mas isso vai ser discipulado por ele. Né? Por exemplo, quando o cara se acompanha bastante, galera, Caio Modesto, Caio já estudou bastante, eu acompanho muito Thiago Martins. Então, muitas das nossas argumentações, às vezes, são baseadas no que eles falam. Eles falam pra gente com a Bíblia, a gente viu que confere, e aí, baseado nisso. Só que não quer dizer que a gente está sendo discipulado por ele, porque eu não conheço o cara. Como discipulado, ele nem sabe, não sou. Tem milhões de pessoas assistindo o cara, então tem que ter essa proximidade. Ok? E houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Agora vamos lá, quem eram os helenistas? Os helenistas eram os judeus da diáspora, isso é, os judeus da dispersão, judeus que estavam espalhados, não estavam centralizados no templo de Jerusalém. Porque helenistas, falam gregos? A palavra helenista significa gregos, judeus que falam grego. Essa palavra helenista, inclusive, bom, você me lembrou, curiosidade. Essa palavra helenistas, ela tem origem na literatura grega aqui. Ela não aparece antes, ela tem origem na literatura grega aqui. Nos escritos de Lucas, sim. Aqui. A palavra aparece a primeira vez aqui. No mundo, aqui. No universo aparece aqui. Aqui. Os primeiros registros que a gente tem dessa palavra aqui. Helenistas. Que significa literalmente um judeu que fala grego. Ela tem esse significado. Então vamos entender quem eram eles. Eu falei de forma mais resumida aqui, né? Mas vamos lá. Os judeus se dispersaram, certo? E os judeus, a língua predominante do Império Romano, né? O Victor estuda muito história também, você sabe disso. Cara, a língua predominante do Império Romano era o grego. Né? A cultura greco-romana dominou a região. E esses helenistas falavam grego. Enquanto os judeus hebreus, que eram os judeus, quem são os hebreus? Descendentes diretos de Abraão mesmo, que eram mais próximos ali do centro,
eles falavam aramaico, porque o hebraico já tinha se perdido muito. Alguns falavam hebraico, mas eram poucos, e a maioria falava aramaico. Portanto, é para tanto que Jesus usa algumas palavras aramaico, né? Jesus, quando ele fala na cruz, né, Lami, Lami, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Ele fala lá em aramaico. Então a gente vê muitas vezes falas de Jesus em aramaico, né? O próprio Rabi, né? Mestre, em aramaico. Então a gente vê muitas aparições de aramaico na Bíblia. A Bíblia tem 3 idiomas, a gente fala só de grego e hebraico, tem aramaico também. Daniel é um pedaço do escrito em aramaico, e esqueci qual foi o livro agora, então, que foi escrito em aramaico também. Mas enfim, então a gente tinha 2 grupos na igreja primitiva de judeus, certo? Falando no cristianismo, ok? A gente tinha os judeus que se converteram ao cristianismo, os judeus mais próximos do templo e que eles cultuavam, né, no templo, e os judeus da diáspora, os helenistas, os de língua grega, porque eles eram de fora, né, de Jerusalém, eles não estavam no círculo ali, eles falavam grego. Inclusive, muitos deles estavam reunidos ali em Atos 2 do Pentecoste, do Espírito Santo desce, eles estavam reunidos ali. Por isso tinha várias línguas diferentes também, por quê? E aí a gente tem 2 líderes principais desses grupos. A gente tem Pedro encabeçando os apóstolos, para tanto que até esse capítulo não aparece em nenhum momento os 12 apóstolos, aparece apenas Pedro e os 11. Isso levantou inclusive um debate de, peraí, então Matias é considerado discípulo ou não? O João Felipe teve essa pergunta aqui um dia, né? Quando a gente estudou Atos 1, que Matias entra no lugar. Tá, mas Matias é apóstolo mesmo. O número é 13 apóstolos, porque Paulo é depois. E Paulo é adulto que é apóstolo. São 12 ou 13. Matias conta ou não conta? Conta. A gente já viu um versículo que fala, claro, os 12. Pronto, acabou o debate. Não tem debate, esse que tá os 12, são os 12, incluindo Matias junto também. E Pedro liderava os judeus, certo? Cultuava mais no templo. Enquanto quem liderava os helenistas era Estevão, a figura que a gente vai, né, o personagem que vai estudar bastante aqui. Então Estevão liderava eles. Então ocorria um certo tipo de preconceito em relação dos crentes hebreus, né, dos cristãos hebreus, com os cristãos helenistas. Porque o judeu, ele é muito assim, muito xenofóbico, infelizmente, ao ponto que eles eram considerados gentios, né? Praticamente, eles são gentios, não tem um sangue judeu. Estevão liderava quem? O grupo dos helenistas. Estevão era a principal referência, o principal líder. A gente vai ver isso aqui, entendeu? Ele que comandava muito isso. Então, judeu que quer sangue não é judeu. E se não está perto do templo, como assim? Não adora o templo? Que papo é esse? Inclusive, eles acusam Estevão disso, assim como acusaram Jesus, de estar blasfemando contra o templo. Mas o que é o templo? O templo em que a presença de Deus habitava ali mesmo, templo cujo qual o véu que separava o santo dos santos do santo lugar rasga, né? Ele rasga, e a presença de Deus não passa a ser geográfica num ponto só, porque templo é só um, né? E se o plano propósito de Deus é espalhar o evangelho, todo mundo vai ficar esse negócio. Como é que todo mundo vai ter para Jerusalém? Então não vai ficar todo mundo lá, né? Em algum momento vai encher, certo? E os helenistas, eles tinham um certo preconceito com essa guarda judaica também. Preconceito é a palavra errada. Eles tinham dificuldade com toda essa guarda deles em relação ao templo e aos cuidados da lei mosaica. Porque eles entenderam, antes desses judeus que eram mais assim, que isso já tinha passado. Que é o que Estevão fala lá em Atos 7. Isso já passou. A lei de Moisés já passou. A antiga aliança já passou. Vocês não precisam circuncidar mais. Não precisam fazer isso. Entende? E aqui a gente vê a primeira tentativa do diabo de dividir a igreja. Uma estratégia que ele sempre utilizou, sempre utiliza. A gente vê isso acontecer em várias igrejas, isso acaba com a igreja. Paulo, quando escreve sua epístola aos primeiros Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, ele fala justamente sobre divisão, os 4 primeiros capítulos. Eles estão se dividindo aí. Eu sou de Paulo, mas eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro, mas é Pedro, Pedro em aramaico. Divisão. Deus não gosta de divisão, Deus quer união. E aí, isso aqui poderia ter criado uma rachadura entre os cristãos hebreus e os cristãos helenistas. Surge ali, já pensou, aí surgem 2 denominações, né? Igual hoje em dia, a gente divide, vira várias igrejas, vários templos, né? Então, vamos lá. Igreja católica dos hebreus, sei lá, igreja, enfim. Então, não, isso não aconteceu, graças a Deus, porque a gente vai ver quais foram as medidas que tomaram aqui e qual é o problema
estava ocasionando essa possível divisão. Ó, por que teve essa murmuração? Ah, tá, outra coisa também. A palavra grega, a murmuração, no grego ela tem um som parecido com de abelhas. Como se fosse, tipo, muito burburinho, tipo, entendeu? Então ela tem esse sentido, faz essa ideia. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Tá, como assim as viúvas? Que distribuição diária é essa? A gente já viu no livro de Atos, em Atos 2, Atos 4, que tudo lhes era comum, que eles repartiam as coisas. Quem quisesse, chegava e entregava aos pés dos apóstolos, e os apóstolos faziam a divisão, a distribuição. Primeiro, a quem necessita mais. E ninguém era mais necessitado do que viúva. Tá? A viúva, vamos pegar o contexto daquela época. Naquela época não trabalhava, não é hoje em dia. Então a mulher era sustentada pelo marido. Aí se o cara morria, o que ela ia fazer agora? Então a igreja sustentava essas viúvas, ok? Até que elas arrumassem outro marido, até que arrumassem um emprego. Às vezes tinha muitas guerras, o cara ia pra guerra e morria, algo extremamente comum. Então tinha muitas viúvas assim de guerra, certo? Então tinha que ter todo um cuidado com as viúvas. E a distribuição diária a gente já sabe o que é. Eles colocavam o dinheiro nos pés dos apóstolos e eles entregavam, certo? Elas estavam sendo esquecidas. E aí a gente vê uma coisa, a igreja está crescendo. Quando a igreja cresce de tamanho, ela cresce em problemas. Quanto maior a igreja, maior os problemas. Quanto maior a igreja, é diferente as demandas da igreja. É muito diferente, certo? Não se compara, não tem como comparar. Então, quando a igreja cresce, cara, não tem como. A igreja cresceu, ela vai sofrer problemas que ela não sofria antes. Isso é algo extremamente normal. Nosso grupo de jovens mesmo está crescendo, graças a Deus. Enquanto maior ficar, mais problemas vão surgir. Só que você vai ter sabedoria e discernimento espiritual e orientação de Deus para lidar com esses problemas, certo? Vão surgir pessoas diferentes, personalidades diferentes, e tem tudo isso. Então, a igreja cresceu demais. Aí tem duas linhas de pensamento, interpretação, e essa foi uma das pouquíssimas vezes na vida que eu discordo alguns Nicodemos. Que a primeira linha de pensamento, Nicodemos está com ela, de como deixar ele dar autoridade. Nicodemos pensa isso. É que, na verdade, elas estavam sendo esquecidas mesmo. Por quê? Porque a igreja cresceu demais. Tem muita gente que foi mal, passando. Errei, foi moleque, nós erramos e esquecemos de entregar para vocês. Só que eu não penso nisso, por vários outros motivos. Eu acredito que na segunda linha de pensamento, que é a interpretação mais tradicional desse texto, a grande maioria esmagadora, os teólogos estudiosos pensam isso, que é o quê? Que na verdade os judeus estavam com preconceito mesmo, porque eram viúvas helenistas, entende? Eles estavam com preconceito mesmo, os hebreus estavam com preconceito. A gente vê esse preconceito muito forte durante a leitura de Atos. A gente vê Paulo dando uma dura em Pedro por causa disso, lá em Gálatas, capítulo 2 ou 3, acho que é o 2. Então, porque tinha esse preconceito. Agora eu tenho um argumento muito lógico e simples para você pensar. Vamos lá, a igreja cresceu. Então, eu entendo, beleza, você esqueceu alguns, mas os esquecidos eram só helenistas? Só os gregos? Falavam grego? Pelo amor de Deus, não faz sentido isso. Então, dessa vez eu discordi com o Tio Nick. Uma das raras vezes isso acontece. O Tio Nick sabe demais. Ele pensa que foi porque cresceu e tal. Ou talvez ele até mudou isso, né? A pregação dele que eu vi é muito antiga, tem, sei lá, uns 4 anos mais. Mas enfim. Então, era preconceito mesmo. Estavam deixando elas de lado. E quantas vezes isso acontece nas igrejas? Ah, não, eu não vou com sua cara. Não vou com a cara com a pessoa. Não vejo verdade em você, cara. Então, não, tá. Divisão, isso gera divisão. 2 grupos. O meu grupo é melhor. Agora o grupo deles é barulho. Tô nem aí. E eu não quero socializar, não quero. Não. Claro que na igreja você não consegue saber de todo mundo, são muitos membros. Mas não tem nada contra os outros grupos. A gente tem que querer a união e querer que o grupo cresça mesmo, realmente membro, ok? E muito cuidado com divisão. As divisões acontecem nas igrejas sempre, pode observar, elas começam por disputas pessoais, políticas, às vezes causa de intriga familiar, emocional, ou às vezes por disputas de poder, brigas por cargos, tudo isso traz. E aí o que acontece? Eu e o Vitão discute e briga, aí divide, aí tem um partido do Vitão e meu partido. Tomar partido é escolher um lado em uma discussão, em um debate, em uma questão. Por isso que o partido político tem esse tema de partido por causa disso. A Bíblia parece essa expressão, tomar partido.
Aí Vitinho tomou o partido de Vitão, aí fez o partido dos Vítors, né? É o Vitorismo, vai dominar o mundo, Vitorismo. Tem 4 Vítors aqui. É o Vitorismo. Vitão, não, eu não concordo com o Alan, pois eu vou levar gente comigo. Os Vítors estão do meu lado, é o Vitorismo, vai dominar o mundo. Mas a gente discorda do Vitorismo 100%, não concorda nem o Marco Aurélio e nem o Carelli. Aí eles estão partindo do meu lado. Sim. Aí agora tem os do Lohans e tem os do Vitorismo. Eles não batem bem no outro. Ficam disputando, querendo arriscar votos. E aí não fazem um princípio muito importante que a gente vai ver aqui hoje, que é o quê? Consultar a vontade de Deus antes de colocar alguém num cargo. Primeira coisa que você faz. Você não coloca alguém num cargo na igreja porque é seu amigo, porque é seu colega, porque é do seu partidinho, né? Nem devia ter partido, rapaz. Você pede a orientação divina para ver se é ele realmente tem que estar lá. Pastor Yolanda, uma semana de oração na igreja, eu queria ir lá, para saber se era ele mesmo. Foi. Na época não foi um trem assim, vou Do nada. isso mesmo, voltar essa conversa. É o disponível, entra aí, né? Não, tô Porque disponível. a gente, enquanto ser humano, a gente fica muito tentado a fazer a nossa vontade. Mas eu conheço pastor tal, por exemplo, esse pastor, é muito comum isso. Eu conheço pastor falando de tal, é amigo nosso e tal, gente boa, não, eu quero que seja ele. Mas peraí, Deus quer que seja ele? Será que Deus não tem outro propósito, outra cidade, outra igreja para que lá vai render mais que aqui? Não tem outro pastor, talvez, que da Conquista da Bahia, que vai render mais aquilo que ele? Entende? Não coloca um melhor que o outro, esse sentido de planos da proposta de Deus. Sempre coloca diante de Deus, não toma decisões. E pastor manda muito, cara. Numa igreja, você vê que igrejas começam a definhar se o pastor que chegou agora não for um pastor bom, cara. A igreja começa a definhar, infelizmente. Muita igreja é o pastor, ele é o principal líder espiritual da igreja. Ele que tem que nos alimentar espiritualmente mais que os outros. Falar de alimento espiritual aqui na juventude também, mas principalmente o pastor, ele é o nosso pastor. Né? E o pastor é o que costuma ter mais discípulos na igreja também. Que de certa forma, ele meio que ele não pode não discipular todos, mas ele pastoreia todo mundo. E pastoreio é praticamente discipular também, entendeu? É um cuidado também, está bem próximo. Então, assim, é muito importante que é o pastor. Então, muito cuidado com intrigas. Esse tipo de coisa separa as igrejas. Quem acompanha a história da Igreja Batista Lagoinha, lá de BH, de Belo Horizonte. Não, é de BH? É de BH. A que está dividida. Briga de família, resumindo. Pronto, é isso. Briga de família. Aí você ouve um lado, tá errado. Aí você ouve o outro lado, parece que tá igual ao outro lado, tá tudo errado. Gente, a igreja rachou. E ela foi para um lado tão assim, ao ponto do pessoal tá diante do trono, nem faz música mais. Veio de lá diante do trono, dessa igreja. Diante do trono agora tem a própria igreja deles. Fizeram a própria igreja agora? Diante do trono a igreja. Faz sentido. Então, tá uma briga, o Valadão tá lá nos Estados Unidos brigando pela marca da igreja aqui no Brasil. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Se a igreja não tem o poder de tirar o pastor, porque o pastor não está incoerente com a Bíblia, o pastor não é o pastor é isso, o pastor é aquilo, teve um escândalo do pastor, como foi o caso que aconteceu aqui, né, do caso do Terra e tal, o pastor mesmo saiu, e caso ele não queira sair, se a igreja não tiver esse poder de tirar o pastor, tá errado, tá muito errado. A igreja não é do pastor, a igreja é de Cristo, o pastor cuida da igreja. Aí a gente tem esse costume de falar assim, não, somos ovelhinhas de Yolanda. Sim, beleza, é um termo que a gente usa, mas lembre sempre, somos ovelhas de Jesus, sobre a responsabilidade e o cuidado do pastor Yolanda. O pastor Yolanda mesmo fala isso. Então é assim, você pastoreia. Muitas pessoas querem pessoas para eles. Isso ainda tem um discipulado e entra também aqui no pastoreio, por exemplo. E entra em divisões. Eu quero você do meu lado, mas para puxar braço e espeto, eu estou com segundas intenções, eu quero um cargo político, eu quero votos, ou porque eu quero que você seja a minha imagem, minha semelhança. Muito cuidado ao discipulado, não é isso. É fazer mais semelhança de Cristo na sua, né, para produzir mais um Vitor, pessoa, um quinto integrante do vitorismo. Não é. A intenção é trazer mais um cristão, ok? Então eu não vou discipular alguém para fazer um órgão, não, eu quero fazer um pequeno Cristo ali. Esse cristão significa isso, pequeno Cristo, ok? Então muito cuidado com essas intrigas, e uma coisinha de nada pode escalonar e trazer uma divisão muito grande na igreja. Um simples fato de não dar distribuição diária de alimentos para viúvas quase rachou a igreja. Mas como proceder então mediante o problema? Como proceder então mediante a eleição de cargos na igreja? A Bíblia nos mostra. E esse capítulo que ele mostra isso, versículos 9 ao 7, fala justamente sobre isso. Então os 12, pronto, matou aquele debate. São 12 mesmo. Matias é discípulo, contando Paulo, são
13 apóstolos. Fechou. Não tem debate. Tá escrito. Paulo não aparece ainda não. Paulo que ele não é convertido ainda. Ele vai matar Estevão no capítulo seguinte. Vamos sentir que a morte dele, caso ele coordena o negócio. Ele não taca pedra, mas... Enfim, vamos falar sobre isso. Lá no finalzinho. E salva com o sentido de sua morte. A gente vê como o Lucas é inteligente. Ele sabe introduzir bem um personagem na história. Ele sabe, já viu séries, filmes, animes, o cara sabe introduzir o personagem, ele sabe desenvolver. Ele cita Barnabé já. Barnabé nem apareceu ainda como personagem aqui, mas citou. Quando falou de Ananias e Safira, né? Antes do capítulo 5, cara, o capítulo 4 já falou. Cara, ele falou, não, Barnabé, ele foi um cara exemplar. Ó. Daqui a pouco ele fala sobre Barnabé. Aí aqui ele vai falar de Estevão, ele fala dos 7, fala de Estevão. Vai ver que vai falar mais sobre Estevão do que sobre os outros, porque já desenvolvemos Estevão, que é no próximo capítulo ele fala sobre Estevão. E aí ele fala de Saulo, capítulo 7. Depois em Filipe Eunuco, do nada, pum, aí vem Atos 9, Saulo vem para Damasco. Então, Lucas sabe fazer isso, sabe introduzir bem. Isso é um grande exemplo, um pregador não sabe fazer isso. Não sabe criar uma linha de raciocínio, de forma que as pessoas vão entender a linha de raciocínio. Ok, bora continuar. Eles convocaram a comunidade dos discípulos e disseram. Então, peraí. Então, os 12, matou aquele debate, eles convocaram a comunidade de discípulos. Fala, você parece 3 vezes só aqui. Convoca a comunidade e fala assim, não perder para o diabo, confundir. Então, eles não tomam decisão sozinhos. Ele chama a igreja, igual o cara falou. Era pastor orando de lá, que você, enquanto homem de Deus, tem que orar, você está empolgado, sabe? Isso aqui é o cargo, né? Nossa, eu quero. Mas tem que ver se Deus quer, sei lá, pai. Pode ser que todo mundo te quer, e você nem quer também. A igreja te quer, beleza. Você quer, beleza. Agora, Deus quer, esse é o ponto. Deus quer você lá, ok. Então tem que ter esse discernimento. E a igreja também. Nós, aqui na Igreja Batista, uma das principais diferenças da Igreja Batista das demais é a forma de governo da Igreja Batista. A gente não tem um presbitério com a igreja presbiteriana, que comanda tudo, a gente não tem aquela, como é que fala? Pirâmide? Bem pirâmide. Classificação. Hierarquia, perfeito. A gente não tem aquela hierarquia como tem na Igreja Assembleia, por exemplo, e nem na Igreja Católica. A gente defende a autonomia da igreja. Autonomia da igreja. A igreja decide. A primeira voz é da igreja. Portanto, a gente tem a nossa associação, os quais eu e o pastor Orlando somos membros, né? O pastor Orlando é o vice. Temos a convenção do estado de Goiás. E a convenção e a associação a gente não intervém sem um pedido de socorro da igreja, por exemplo. Não intervém, porque o primeiro é a igreja. A igreja tem autonomia ali. Isso dificulta uma coisa ou outra ali. Tem coisa que poderia ser melhor, que tinha que ser um pouco mais autônomo as igrejas, né, na minha visão, meu pensamento. Mas, no geral, isso é muito bom. Outra coisa também, eu tomar no sentido da Igreja Batista, é a separação de igreja e Estado. A gente lutou primeiro por isso, e isso é o que a gente falando. Mas isso não cabe ao estudo aqui, não tem nada a ver com o que eu tenho aqui, só uma curiosidade mesmo, ok? Enfim, então eles reuniram os 12 e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Para servir, o diácono, diaconel, que traduz o termo diácono, que é um cargo na igreja, né, aquele que está servindo. Para quem não sabe, os diáconos são aqueles que estão servindo a Santa Ceia, na nossa igreja, né? No caso, a irmã Leones e a irmã Vânia, por isso que eles sempre servem a Santa Ceia, assim, que é os dois, eles são os diáconos, eles que servem o pão e o vinho, né, no caso o suco de uva, tem vinho, obviamente, na hora da Santa Ceia. Quantas famílias são só essas? Não tem mais função do diabo? Na Igreja Batista? Tem, mas a gente não tem a hierarquia porque na Assembleia diácono é um cargo de hierarquia, tem uma posição. Eu não sei certinho, mas tem diácono, aí tem presbítero, eu acho que é evangelista. Obreiro é abaixo, diácono, eu acho. Eu não sei certinho. Mas tem obreiro. Levito. Aí não, aí já. Rapaz. Mas não todas as assembleias têm isso, né? Falar, sou levita do Senhor. Eu. Sim, muita gente fala isso por inocência, né? Até quando vai postar aqueles cartazes, sabe? Nossa! Cantando Levito, não sei o que lá. Muitas vezes é a ingenuidade da pessoa, mas uma vez que você ouve e entende, você continuar já não é mais inocência, né? Aliás, Mavi fez acho que ela foi no banheiro. Na hora que ela vai pegar o negócio, ficou o tempo todo. Porque se a levita, sabe o que é um levita, primeiramente? Tá, os levitas eram sacerdotes descendentes da tribo de Levi. Só eles podiam fazer sacrifício.
Então tá. Aí você louva a Deus, é levita, pelo amor de Deus. Você é descendente de Levi? Você é judeu? Não, então você é levita, pronto. Então assim, mas eu acho que a maioria é por inocência mesmo, como saber, né? Ah, tá, eu sou levita, usa como um termo, expressão. Mas eu não gosto disso, não, acho complicado. Mas enfim. Então eles falam, não é razoável que a gente abandone a palavra para servir as mesas. Paulo fala lá em Timóteo que aquele que exerce bem o ensino, o pastor, que exerce bem o ensino, que esmere seus fazer, esmere-se é o quê? O Vitor correu ontem 800 metros. 800 metros não é só velocidade, tem resistência também, ela não é. Porque velocidade é mais 100, 200 metros já começa a ficar mais assim. Eu olhei com um cara que ele ganhou muitas medalhas no IF, Matheus Oliveira, ele corria. Ele correu na Nacional, no GIF, GIF aos jogos do IF. E ele fala, cara, 200 já é meia meia, 400 pra cima, cara, é resistência, não é só velocidade não, tem de resistência. Tanto que o Usain Bolt ele era preguiçoso, ele corria resistência antigamente, era 800, 400, mas ele era preguiçoso, aí ele passou a correr 100, 200, que a arrancada dele era muito rápida, então o cara é recordista mundial, enfim. Então, imagina você, Vitor, você fala, cara, eu fiquei em segundo lugar, mas na próxima eu vou ganhar, eu não aceito isso não. Você se esmere no treino, você acorda cedo, corre, vai, marca tempo, enfim, dedica. Isso é o cara que se esmera e ensina a palavra de Deus, certo? Então ele é digno de uma remuneração maior. Isso está nas escrituras. Tem gente que discorda e passou desse salário. Gente, vamos lá. É muito complicado para um pastor que tem que chegar, tem que abrir a igreja, tem que fechar a igreja, tem que varrer a igreja, ele tem que fazer tudo na igreja. É muito complicado para ele, que tem que fazer para a gente tudo sozinho na igreja. Muitos pastores, se for essa condição, preparar um estudo bíblico de qualidade para passar para a gente. Isso é muito complicado. Então é necessário delegar funções, dividir. Cada um faz uma coisa e colabora. Cada um faz uma coisa. Porque os discípulos aqui perceberam que sozinhos não dá mais. Chegou no limite, cresceu muito a membresia. Antes, os 12 já não eram um só, né? Os 12 conseguiam fazer o que tinha que ser feito. Agora não dá mais. Cresceu muito o número. Cresceu muito. Lembrando que a membresia antes era de cerca de 10 mil pessoas, mais ou menos. E aí vem a divisão, né, naqueles dias e cresceram mais ainda, multiplicavam. Cresceram mais ainda, então, os discípulos de Jesus. Cara, então pensa aí, eu não vi ninguém te propor valor, não achei em lugar nenhum. Mas talvez tinham, sei lá, os seus 12, 13, 15 mil. Não sei quanto tempo passou o certinho também. Poderia estar até com 20 mil, tá? É muita gente, ok? Muita gente. Eles entenderam que sozinhos não conseguiriam. Ninguém consegue conduzir nada sozinho. Eu não consigo ser líder de jovens sozinho. Não consigo. Antigamente era só 5 jovens aqui, né? Que frequentes mesmo, fora os que não vinham. Talvez sim, mas agora não tem como. Precisam de ajuda, precisam de diretoria, né? Certo? Então o pastor não consegue pastorear a igreja sozinho. Pensou? O pastor tem que vir aqui sábado de manhã para limpar a igreja, né? Aí ele tem que dar um estudo no culto de jovens, no sábado. Aí tem aula de EBD no domingo de manhã. Tem culto à noite. Tem que visitar os irmãos. Tem que estar, é um monte de coisa. Aí está em obra, aí não tem um irmão que pode ficar que pode ajudar também. Aí tudo é seu pastor, claro, pastor tem que acompanhar também, né? Óbvio. Mas aí, entende? Isso sobrecarrega o pastor, certo? Isso sobrecarrega o pastor. E aí, outro aspecto que sobrecarrega é justamente, agora pensa, o cara tem que trabalhar, como que ele vai se dedicar 100%? Não tem como. Não tem como. Vou falar por mim. Eu simplesmente dando uma aula de EBD de manhã. Se eu não trabalhasse, por exemplo, se ela fosse só professor de EBD, cara, eu tinha gostado de estudar muito mais, fazer muito mais coisa para vocês. Sempre tem muita coisa para ler, que não dá tempo de ler tudo. É muito conteúdo, em uma semana não dá tempo. Essa é a verdade. Já melhoraria muito a qualidade das aulas. Tanto que uma aula para outra sempre varia, porque varia do conteúdo, varia às vezes de como eu estou no dia, infelizmente. E às vezes não tem motivação para estudar, às vezes tem menos que o normal, às vezes tem mais que o normal, isso é comum. Então, agora pensa, o cara fazer tudo sozinho, não existe isso, então tem que ter um corpo de pessoas, um corpo, todo mundo trabalha, todo mundo colabora, certo? O negócio é que hoje em dia o povo só quer holofote, só quer microfone, só quer estar no culto. Ninguém quer vir varrer a igreja 30 minutos antes de começar, ninguém vai ver que mérito tem nisso, que valor tem nisso. Porque esse sentimento de inferioridade. Não, mas cantar eu queria cantar, porque cantar eu tô lá frente em evidência, né? É bonito cantar. Eu quero aparecer, mas pregar é massa demais. Pregar, você me dá esse dom, derrame, eu quero pregar, porque, cara, não é assim, ok? Não é assim. Então, tanto de servir às mesas, quanto dedicar-se a mostrar da palavra e oração, são mistérios que Deus deu, e todos eles são extremamente importantes.
E aí a gente vê aqui a importância de pessoas para ajudar, porque para se dedicar inteiramente à pregação da palavra e à oração, os apóstolos tinham que delegar porque tinha gente demais. Agora pensa, vão deixar de fazer uma cura porque eu tenho que entregar a distribuição diária com uma viúva. Pedro deixa de pegar um sermão ali, conversa 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, um sermão 2.000 pessoas, mas peraí, é porque faltou, tem que ir lá na casinha dos helenistas ali que foram esquecidos, tem que ir lá entregar a distribuição diária delas. Não, cara, tem gente que pode fazer isso. Mas como que essa escolha acontece? Não é de qualquer jeito. A gente sabe que a igreja toda foi reunida. Ok? Então, primeiro, a igreja é uma decisão. Segundo, os líderes espirituais, que são os 12 apóstolos, eles conduzem tudo. Eles conduzem tudo. E terceiro, olha aí, escolher entre vós 7 homens. Então, eles escolhem. E aí agora vem 3 características: homens de boa reputação, cheios de